Saudação internauta, hoje estaremos falando sobre léxicos, dicionários, também o uso que algumas pessoas fazem dessas ferramentas aí, né? Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que, às vezes, ela não entende muito de grego, hebraico, dependendo da língua que você esteja, qualquer língua, mas aqui nesse caso, falando especificamente de grego hebraico, e mais especificamente ainda de grego, você encontra muitas palavras por aí na internet, usadas por pessoas, que às vezes a pessoa, o que ela conhece? Ela conhece ali o Strong, né? Aquela concordância de Strong, que é muito conhecida, já está aí com seus direitos autorais, tudo ok. Aí todo mundo usa para colocar nos seus aplicativos, enfim. O Strong, aquela numeração Strong, Strong foi um trabalho excepcional, essa numeração é usada às vezes de forma equivocada por muita gente, que às vezes não sabe como usar um léxico, por exemplo. Tá, então você pega várias palavras ali, dentro dessa discussão mais teológica, você tem muitas palavras que elas são objetos de discussão ali, né? Então muita gente que às vezes não sabe nem um pouquinho dessas línguas, eles pegam palavra e dizem, mas essa palavra, ela não significa isso aí que está sendo traduzido em tal versículo, né? A gente encontra isso aí demais. Essa palavra, porque a primeira entrada dessa palavra, né, a primeira linha ali, o número 1, significa tal coisa, então ela não pode ter significado que você está pretendendo em tal contexto, tá? O que acontece? Isso é um erro gravíssimo, mesmo as palavras elas tendo algum tipo de significado ali, mesmo o léxico listando 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem léxico aí, dependendo do tamanho do léxico, do espaço, você tem várias entradas, vários significados ali para aquela palavra, tá? Então as palavras elas seriam, nesse sentido, mais neutras e o contexto vai indicar que tipo de significado vai ser requerido daquela palavra ali. Basicamente seria essa a ideia. Porém, uma pessoa que não entende um pouco dessas questões, ele vai pegar qualquer significado daquela palavra e vai aplicar ali em algum texto. Isso vai cometer um erro gravíssimo. Por exemplo, quando você pega a palavra exousia, essa palavra que está aparecendo aqui, exousia, quando alguém que não tem noção nenhuma de grego, ele vai ler isso aqui sempre como exousia, exou, alguma coisa assim, tá? Ele não vai ler essa exu, né? Porque aí tem um ditongo aí, o ditongo aí. Então você lê como U e não como O, tá? Então você lê como exousia dentro dessas pronúncias mais tradicionais. Aí o que acontece? Quando você pega essa palavra, exousia, que é uma palavra que indica aí no Novo Testamento, por exemplo, habilidade que se tem para realizar algum tipo de tarefa, algum tipo de habilidade que para se executar alguma coisa, então a pessoa pega essa palavra, não, mas essa palavra não pode significar poder porque essa palavra é autoridade, tá? Essa palavra não pode significar autoridade porque ela significa poder. Então, você tem um conjunto de coisas aí que a pessoa vai criando, isso vai dificultando o entendimento aí, vai criando um monte de espantalho que às vezes não funciona. Basicamente, o que a gente tem da palavra exousia, que ela significa, primeiramente, ali, a habilidade para executar alguma coisa, alguma tarefa ali, que é proposta. Também a questão do direito, né? Também vai ser requerido a ideia do direito, né, de alguém fazer alguma coisa, enfim. O direito vai ter também a questão da autoridade e a permissão. Essa permissão ela é sempre uma permissão conferida, né? Que alguém confere, um poder superior confere a outro poder, ou a alguém, enfim. Ela vai gerar em torno disso aí. A exousia também é aplicada em relação a Deus, o próprio poder de Deus é tratado aí em exousia. E o que você tem basicamente, partindo daí, é que essa autoridade, essa habilidade, essa questão, exatamente ela está dentro de uma permissão, mas essa permissão, ela é claro, né, como o nome já diz de permissão, é uma permissão conferida, que alguém confere a alguém. Quando você pega a palavra exousia, ela é uma palavra que ela vai indicar ali liberdade, né? Essa liberdade também ela é autoconfirmada, né, como eu já comentei. Ela pode indicar também nesse conceito de liberdade uma independência, e essa independência ela vai em oposição à questão da própria lei, né? Independência nesse sentido, pode ser usada também no sentido de exousia. E aí quando você pega, por exemplo, dentro do judaísmo, né, você tem a ideia de permissão, autoridade também e direito, né? São essas listas principais que a gente poderia citar dentro do judaísmo, segundo obras especializadas nisso aí, né? Então seria basicamente isso aí. Quando você vai para alguns textos da Septuaginta, também tem a ideia de direito e autoridade, né? São os termos que você encontra ali para exousia, mas assim, existem outras aplicações, mas em linha geral você teria isso aí. Aí quando você vai para o Novo Testamento, também a exousia vai ter um determinado significado, vai indicar ali o poder de Deus e vai indicar também aquele poder que é dado para alguém. Você tem um Deus concedendo poder a Cristo, né? É me dado toda a exousia, toda a autoridade, né?
quando ele ressuscita ali. Então, Cristo dando autoridade para o discípulo, né? Eis que vos dou o poder, Mateus 10, exousia, também é usado exousia, no sentido de eu dou o poder para vocês. Porém, todo esse poder que é usado nesse quesito, excetuando-se o próprio poder de Deus em si, esse poder é um poder que ele tem uma região, ele tem um espaço a ser atuado. Isso faz com que esse poder ele tenha liberdade, né? Quem detém esse poder tem a liberdade de agir. E essa liberdade de agir, porém, ela está circunscrita ali algum espaço. Aí, no Novo Testamento, avançando um pouquinho sobre essa questão, nós temos o exousia como o poder de Deus, e a exousia vai estar ali baseado em 3 fundamentos, seria a questão dessa decisão, né, o poder de decidir alguma coisa, né, que aí é uma questão interessante, né. Essa decisão, ela sempre vai remeter à questão o poder de Deus está ali, o senhorio de Deus está ali naquele momento, diante daquela liberdade para estar agindo. O poder de Deus vai estar exatamente ali naquela estrutura como sendo um certo limite, né? O limite daquilo ali, o poder de Deus vai estar ali agindo. Aí quando você tem a mais ali a questão do fundamento do Novo Testamento, você vai pegar aqui, vou até ler há pouco agora o texto bíblico aqui, mas a gente vai avançar um pouquinho aí. A questão da autoridade, né, que é uma autoridade divinamente concedida, essa liberdade, ela concedida, essa autoridade concedida, ela vai gerar meio que uma liberdade para a própria comunidade. Isso lá em Corinto, por exemplo, esse conceito muito bem trabalhado por Paulo ali nas suas cartas aos Coríntios. Exatamente, Paulo vai trazer esse elemento de autoridade da exousia, e essa exousia, que ela indica também habilidade, já falei, autoridade, enfim, né? Esse poder que Paulo está falando ali aos Coríntios, por exemplo, é um poder que traz liberdade realmente. Então, é um poder que traz liberdade, e essa liberdade, ela pode gerar um sério problema, né? É isso que Paulo vai tratar um pouco mais à frente, aí, que a gente vai estar lendo. Então, essa liberdade, esse conceito do poder da exousia, ele tem que ser amparado ali por 2 elementos. O elemento da permissão e o elemento da edificação. Ou seja, por eu ser livre pela exousia, pelo poder que é me dado, eu ser livre para agir em algumas questões, eu tenho que ver a questão da edificação. Isso que eu vou fazer, isso edifica, né? É aquilo que o conceito que Paulo vai trabalhando. Isso aqui edifica ou não edifica? Aí quando você trabalha essas questões aí, você entende um pouco melhor ali aquela parte de Corinto, né? O que eu quero não faço, não posso, o que posso não faço e tal. Toda aquela parte de liberdade que ele vai trabalhar ali. E aí quando você vai nessas questões aí, você chega que a questão da exousia, ela é sempre um poder, uma autoridade, alguma coisa assim, uma liberdade, e indicando sempre uma possibilidade ali absurda, absoluta daquilo acontecer. As tomadas de decisões está ali a implicação de uma possibilidade absoluta daquilo ser realizado. Aí quando você vai para o texto que eu queria chamar a atenção aqui, que demonstra exatamente que exousia é usado com outro sentido que não necessariamente aquele sentido mais habitual que nós temos, depois de eu explicar aqui que exousia ela traz uma ideia de liberdade, fica mais fácil. Porém, quando você pega, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 8 e 9, Paulo vai dizer assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, vocês são livres, vocês têm um território para andar, são livres para andar, porém dentro desse território, né, dentro dessa demarcação, que tem Deus ali como o limite, né, enfim. Aí ele disse, olha, mais cuidado com essa liberdade de vocês, se vocês não extrapolarem. Em alguns casos, alguns extrapolaram, por exemplo, você pegava ali, alguns deitando com a mulher do seu pai, enfim. Alguns extrapolaram bastante ali, outros fizeram coisas que algum irmão ali poderia muito bem se ficar, de alguma forma ali, se perder a fé, né? Então, em Corinto aconteceram várias coisas ali, mas esse conceito é trabalhado muito bem ali em Corinto. Esse vídeo era basicamente para mostrar, e essa referência mostra claramente que palavras que você conhece, exousia é poder, exousia é autoridade, tal e tal, ela não pode ser outra coisa. Nesse texto, ela significa liberdade, a liberdade para agir, que se alguém não conhece grego, não é da área desses estudos aqui, que nós temos alguns léxicos aqui também que pode constar. Se alguém não é dessas áreas aqui, ele vai concluir basicamente que não pode existir essa ideia, ele não vai nem pensar, ele lê esse texto, ele não vai pensar que ali embaixo no texto grego tem a palavra exousia. Tá? Então isso é falácia quando alguém pega Strong, pega aquelas bíblias de palavras-chave, aquelas coisas todas, e fica dizendo, essa palavra aqui ela só pode ter um significado X, ela não pode ter o significado que você está querendo, pretendendo. Isso é uma falácia absurda, gigante, e às vezes chega a ser algo bem intencional mesmo, né? Algo bem assim, um sofisma, né?
E aí fica exatamente provado, muito claro que é um erro ficar com essa ideia, essa primeira entrada dessa palavra, então não pode ser, como é que você vai pegar a segunda entrada, a terceira, a quarta entrada, se a primeira entrada significa isso, né, o primeiro significado. Isso aí é asneira. Cada contexto vai exigir. Pode ser que a palavra tenha 10 significados, 10 listas, 10 entradas, e aquele contexto que você está usando, ele está pegando a nona palavra ali, a nona entrada. Então isso não tem nada a ver uma coisa com outra, esse foco de quem às vezes não sabe trabalhar com os léxicos aqui, aí fica inventando história aí. Então, basicamente, esse vídeo era muito rápido aqui. Comenta aí se você já conhecia essa palavra, já sabia desse versículo, se você concorda ou não concorda, como que você faz para chegar a essas conclusões, né? Sempre tem que ter um cuidado de trabalhar com essas palavras assim, isoladas, assim, tem que ter um cuidado, né? Olhar o contexto, o que está acontecendo. Basicamente, isso será um vídeo mesmo para trazer esse esclarecimento que você tem que ter cuidado. Se você não sabe grego ou hebraico, essas línguas aí, aramaico e tal, ou usar um léxico aí, você tome cuidado. Então não fique fazendo afirmação de todo jeito, não, porque isso aí realmente pode complicar muito. Com certeza você vai cometer vários e vários equívocos. Se você não sabe o significado exatamente daquela palavra, é melhor não dizer nada, porque você pode cometer um erro gravíssimo sobre aquela questão. Basicamente isso. Valeu, fui, inscreva no canal, compartilha aí. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!